Abril 13, lendo a história de Deus. 1 Samuel 28. Naqueles dias os filisteus reuniram as suas tropas para lutar contra Israel. Aquis disse a Davi: "Saiba que você e os seus soldados me acompanharão no exército." Davi disse a Aquis: "Então tu saberás o que o teu servo é capaz de fazer." "Muito bem," Aquis respondeu. "Eu o porei como a minha guarda pessoal permanente." Saul e a médium de Endor. Samuel já havia morrido, e todo Israel o havia pranteado e sepultado em Ramá. A sua cidade natal, Saul havia expulsado do país os médiuns e os que consultavam espíritos. Depois que os filisteus se reuniram, vieram e acamparam em Sunem, enquanto Saul reunia todos os israelitas e acampava em Gilboa. Quando Saul viu o acampamento filisteu, teve medo e ficou apavorado. Saul consultou o Senhor, mas este não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem pelos profetas. Então Saul disse aos seus auxiliares: "Procurem uma mulher que seja médium, para que eu a consulte." Eles disseram: "Existe uma em Endor." Saul então se disfarçou, vestindo outras roupas, e foi de noite, com 2 homens, até a mulher. Ele lhe disse: "Invoque um espírito para mim, fazendo subir aquele cujo nome eu disser." A mulher, porém, lhe disse: "Certamente você sabe o que Saul fez. Ele eliminou os médiuns e os que consultam os espíritos da terra de Israel, porque você está preparando uma armadilha contra mim que me levará à morte." Saul jurou-lhe pelo Senhor: "Tão certo como vive o Senhor, você não será punida por isso." "Quem devo fazer subir?" perguntou a mulher. "Samuel," respondeu. Quando a mulher viu Samuel, gritou e disse a Saul: "Por que me enganaste? Tu mesmo és Saul." O rei lhe disse: "Não tenha medo. O que você está vendo?" A mulher respondeu: "Vejo espíritos que sobem da terra." "Com o que eles se parecem?" perguntou. Ela respondeu: "Um ancião que veste um manto está subindo." Então Saul soube que era Samuel, inclinou-se e prostrou-se com o rosto em terra. Samuel perguntou a Saul: "Por que você me perturbou fazendo-me subir?" "Estou muito angustiado," respondeu Saul. "Os filisteus estão me atacando, e Deus se afastou de mim. Ele já não me responde nem por meio dos profetas, nem por sonhos. Por isso, te chamei para dizeres o que fazer." Samuel disse: "Por que você me chamou, já que o Senhor se afastou de você e se tornou seu inimigo? O Senhor fez o que predisse por meu intermédio. Arrancou das suas mãos o reino e o deu ao seu companheiro, a Davi. Por que você não obedeceu ao Senhor, nem executou a grande ira dele contra os amalequitas? Ele fez isso a você hoje. O Senhor entregará você e o povo de Israel nas mãos dos filisteus. E amanhã você e os seus filhos estarão comigo. O Senhor também entregará o acampamento de Israel nas mãos dos filisteus." Na mesma hora, Saul caiu estendido no chão, aterrorizado pelas palavras de Samuel. As suas forças se esgotaram, pois tinha passado todo aquele dia e toda aquela noite sem comer. Quando a mulher se aproximou de Saul e viu que ele estava profundamente perturbado, disse: "Vê que esta tua serva te obedeceu. Arrisquei a minha vida e fiz o que me ordenaste. Agora, por favor, ouve a tua serva e come um pouco para que tenhas forças para seguir o teu caminho." Ele recusou e disse: "Não vou comer." Os seus homens, porém, insistiram com ele, e a mulher também, até que os atendeu. Ele se levantou do chão e sentou-se na cama. A mulher matou depressa um bezerro gordo que tinha em casa, apanhou um pouco de farinha, amassou-a e assou pão sem fermento. Então ela serviu Saul e os seus homens, e eles comeram, partiram naquela mesma noite. 1 Samuel 29. Os filisteus desconfiam de Davi.
Os filisteus reuniram todas as suas tropas em Afeque, e Israel acampou junto à fonte de Jezreel, enquanto os governantes filisteus avançavam com os seus grupos de 100 e de 1000. Davi e os seus homens iam na retaguarda com Aquis. Os comandantes dos filisteus perguntaram: "O que estes hebreus fazem aqui?" Aquis respondeu: "Este é Davi, que era oficial de Saul, rei de Israel. Ele já está comigo há mais de 1 ano e, desde o dia em que deixou Saul, nada fez que mereça desconfiança." Contudo, os comandantes filisteus se iraram contra Aquis e disseram: "Mande embora este homem para a cidade que você lhe designou. Ele não deve ir à guerra conosco, senão se tornará nosso adversário durante o combate. Qual seria a melhor maneira de recuperar a boa vontade do seu senhor Saul, senão à custa da cabeça dos nossos homens? Não é ele o Davi de quem cantavam nas danças: Saul matou milhares, Davi dezenas de milhares?" Então Aquis chamou Davi e lhe disse: "Tão certo como vive o Senhor, você tem sido leal, e eu ficaria contente em tê-lo servindo comigo no exército. Desde o dia em que você veio a mim, nunca desconfiei de você, mas os governantes não o aprovam. Agora, volte e vá em paz. Não faça nada que desagrade aos governantes filisteus." Então Davi perguntou: "O que foi que eu fiz? O que descobriste contra o teu servo desde o dia em que cheguei? Por que não posso ir lutar contra os inimigos do rei, o meu senhor?" Aquis respondeu: "Reconheço que você tem feito o que é bom aos meus olhos, como um anjo de Deus. Os comandantes filisteus, no entanto, dizem que você não deve ir à batalha conosco. Agora, levante-se bem cedo com os servos do seu senhor que vieram com você e partam de manhã assim que clarear o dia." Então Davi e os seus soldados levantaram-se de madrugada para voltar à terra dos filisteus. Por sua vez, os filisteus foram para Jezreel. 1 Samuel 30. Davi derrota os amalequitas. Quando Davi e os seus soldados chegaram a Ziclag no 3º dia, os amalequitas tinham atacado o Neguebe e incendiado a cidade de Ziclag. Levaram como prisioneiras as mulheres que lá havia, desde a mais jovem até a mais idosa. Não mataram ninguém, mas, conduzindo-as, prosseguiram em seu caminho. Ao chegarem a Ziclag, Davi e os seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que as suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e os seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais forças. As 2 mulheres de Davi também tinham sido levadas: Ainoã, de Jezreel, e Abigail, de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa dos seus filhos e filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Então ele disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: "Traga-me o colete sacerdotal." Abiatar o trouxe a Davi e ele perguntou ao Senhor: "Devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los?" O Senhor respondeu: "Persiga-os, porque certamente você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros." Davi e os 600 homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Besor, onde ficaram alguns, pois 200 deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. Mesmo assim, Davi e 400 homens continuaram a perseguição. Encontraram um egípcio no campo e o trouxeram a Davi. Deram-lhe água e comida, um pedaço de bolo de figos prensados e 2 bolos de uvas passas. Ele comeu e recobrou as forças, pois tinha ficado 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber. Davi lhe perguntou: "A quem você pertence e de onde vem?" O jovem egípcio respondeu: "Sou servo de um amalequita. O meu senhor me abandonou quando fiquei doente há 3 dias. Nós atacamos o Neguebe dos Queretitas, o território que pertence a Judá, e o Neguebe de Calebe,
e incendiamos a cidade de Ziclag. Davi lhe perguntou: Você pode me levar até esse bando de invasores? Ele respondeu: Jura diante de Deus que não me matarás, nem me entregarás nas mãos do meu senhor, e te levarei até eles. Quando ele levou Davi até lá, os amalequitas estavam espalhados pela região, comendo, bebendo e festejando os muitos bens que haviam tomado como despojos da terra dos filisteus e de Judá. Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde, e nenhum deles escapou, com exceção de 400 jovens que montaram em camelos e fugiram. Davi recuperou tudo o que os amalequitas tinham levado, incluindo as suas 2 mulheres. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem nenhuma outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo. Tomou também todos os rebanhos dos amalequitas, e os seus soldados os conduziram à frente dos outros animais, dizendo: Estes são os despojos de Davi. Então, Davi foi até os 200 homens que estavam exaustos demais para segui-lo e tinham ficado no ribeiro de Besor. Eles saíram para receber Davi e os que estavam com ele. Ao se aproximar com os seus soldados, Davi perguntou-lhes como estavam. Contudo, todos os homens maus e perversos entre aqueles que tinham ido com Davi disseram: Uma vez que não saíram conosco, não repartiremos com eles os bens que recuperamos. No entanto, cada um poderá pegar a sua mulher e os seus filhos e partir. Davi, no entanto, respondeu: Não, meus irmãos, não façam isso com o que o Senhor nos deu. Ele nos protegeu e entregou nas nossas mãos os bandidos que vieram contra nós. Quem concordará com o que vocês estão dizendo? A parte de quem ficou com a bagagem será a mesma de quem foi à batalha. Todos receberão partes iguais. Davi fez disso um estatuto e uma ordenança para Israel, desde aquele dia até hoje. Quando Davi chegou a Ziclag, enviou parte dos bens às autoridades de Judá, que eram seus amigos, dizendo: Eis um presente para vocês, tirado dos bens dos inimigos do Senhor. Ele enviou esse presente às autoridades de Betel, de Ramote do Neguebe, de Jatir, de Aroer, de Sifimote, de Estemoa, de Racal, das cidades dos Jerameelitas e dos Queneus, de Ormá, de Borazã, de Atasse, de Hebron e de todos os lugares por onde Davi e os seus soldados tinham passado. 1 Samuel 31. O suicídio de Saul. Aconteceu que, em combate com os filisteus, os israelitas foram postos em fuga, e muitos caíram mortos no monte Gilboa. Os filisteus perseguiram Saul e os seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Malquissua, filhos de Saul. O combate foi ficando cada vez mais violento em torno de Saul, até que os flecheiros o alcançaram e o feriram gravemente. Então, Saul ordenou ao seu escudeiro: Desembainhe a sua espada e mate-me com ela, para que esses incircuncisos não venham, me matem e se divirtam à minha custa. O seu escudeiro, porém, estava apavorado e não quis fazer isso. Saul, então, pegou a própria espada e jogou-se contra ela. Quando o escudeiro viu que Saul estava morto, jogou-se também sobre a espada dele e morreu com ele. Foi assim que Saul, os seus 3 filhos, o seu escudeiro e todos os seus soldados morreram juntos naquele dia. Quando os israelitas que habitavam do outro lado do vale e a leste do Jordão viram que o exército tinha fugido e que Saul e os seus filhos estavam mortos, fugiram abandonando as suas cidades. Depois, os filisteus foram ocupá-las. No dia seguinte, quando os filisteus foram saquear os mortos, encontraram Saul e os seus 3 filhos caídos no monte Gilboa. Cortaram a cabeça de Saul, pegaram as suas armas e enviaram mensageiros por toda a terra dos filisteus para proclamar a notícia nos templos dos seus ídolos e ao seu povo.
Expuseram as armas de Saul no templo de Astarote e penduraram o seu corpo no muro de Bet-sean. Quando os habitantes de Jabes-Gileade ficaram sabendo o que os filisteus tinham feito com Saul, os mais corajosos deles foram durante a noite a Bet-sean, baixaram o corpo de Saul e o dos seus filhos do muro de Bet-sean e os levaram para Jabes, onde os queimaram. Depois, enterraram os seus ossos debaixo de uma tamargueira em Jabes e jejuaram por 7 dias. 1 Crônicas 10. O suicídio de Saul. Aconteceu que, em combate com os filisteus, os israelitas foram postos em fuga, e muitos caíram, mortos, no monte Gilboa. Os filisteus perseguiram Saul e os seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Malquezua, filhos de Saul. O combate foi ficando cada vez mais violento em torno de Saul, até que os flecheiros o alcançaram e o feriram. Então Saul ordenou a seu escudeiro: desembainhe a sua espada e mate-me com ela, para que esses incircuncisos não venham e se divirtam à minha custa. O seu escudeiro, porém, estava apavorado e não quis fazer isso. Saul, então, pegou a própria espada e jogou-se sobre ela. Quando o escudeiro viu que Saul estava morto, jogou-se também sobre a espada dele e morreu. Foi assim que Saul e os seus 3 filhos morreram. Com ele, morreu toda a sua família. Quando os israelitas que habitavam no vale viram que o exército tinha fugido e que Saul e os seus filhos estavam mortos, fugiram, abandonando as suas cidades. Depois, os filisteus foram ocupá-las. No dia seguinte, quando os filisteus foram saquear os mortos, encontraram Saul e os seus filhos caídos no monte Gilboa. Eles despiram Saul, cortaram-lhe a cabeça, tomaram as suas armas e enviaram mensageiros por toda a terra dos filisteus para proclamar a notícia entre os seus ídolos e ao seu povo. Expuseram as suas armas em um dos templos dos seus deuses e penduraram-lhe a cabeça no templo de Dagom. Quando os habitantes de Jabes-Gileade ficaram sabendo o que os filisteus tinham feito com Saul, os mais corajosos deles foram e apanharam o corpo de Saul e o dos seus filhos e os levaram para Jabes. Lá, sepultaram os seus ossos ao pé do carvalho e jejuaram por 7 dias. Saul morreu dessa forma porque foi infiel ao Senhor, não foi obediente à palavra do Senhor e chegou a consultar uma médium em busca de orientação, em vez de consultar o Senhor. Por isso, o Senhor o matou e deu o reino a Davi, filho de Jessé. Você acabou de acompanhar a Bíblia 365, lendo a história de Deus. Se você quer acompanhar com outra versão bíblica, registrar a sua leitura, dar sugestões, participar de nosso grupo no WhatsApp ou até mesmo fazer pedidos de oração, acesse sempre www.abiblia365.com.br. E lembre sempre, em leituras diárias, confortaremos e fortaleceremos a nossa fé.